Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá, caros ouvintes, eu sou Sanzio Almeida, como estão vocês? Está no ar o 7º episódio do podcast CIO Cast. É um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia que tem o objetivo de discutir assuntos relacionados à tecnologia e inovação, contando com a participação de gestores e profissionais da área, como também de profissionais do mercado, para compartilhar conosco os seus conhecimentos e experiências. Nesta edição, vamos falar sobre o tema, a importância da governança de TI na transformação digital. Conosco, tema neste episódio, como de costume, o Estênio Oliveira, nosso Head de Desenvolvimento da Wiser Tecnologia. E para conversar conosco aí sobre esse tema, recebemos o Janilton Luiz, gerente executivo de operações, governança de TI e desktop digital da M. Dias Branco. Janilton possui forte experiência na área de tecnologia da informação, abrangendo a gestão de tecnologia da informação, governança de TI, infraestrutura, gestão de serviços de TI, gestão orçamentária, inovação e transformação digital, que é uma parte do tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Janilton, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado por ter aceito o convite, e bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom dia a todos que estão ouvindo o nosso bate-papo, né, Sanzio? Nosso segundo bate-papo, na verdade, né? Porque quando eu conheci você e o Estênio, a gente praticamente fez um podcast, né? A gente conversou sobre tantos assuntos que se a gente gravasse ali já era o 8º hoje, né? Não era nem o 7º, a gente já teria um em mãos. Então, eu que agradeço, acho importantíssimo termos espaços para debates e conversas sobre temas das nossas áreas, termos a oportunidade de conversarmos. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Eu espero que a gente contribua, que a gente tenha um bate-papo bem bacana nesses minutos que a gente vai estar aqui juntos. É isso aí, Janilton. Foi uma pena não ter gravado, você tem razão. Ali foi um podcast, a gente conversou sobre vários temas, né? Então seria até injusto eu falar que foi só um bate-papo ali, né? Foi muito bacana aquele dia. É verdade. Estênio, mais uma vez aí, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Janilton. Obrigado, Sanzio. E parabéns, Janilton, pela sua trajetória, tá? Muito exemplar e de muito sucesso também. Obrigado, isso aí, pessoal. Obrigado. E falando em trajetória, Janilton, é muito evidente aqui que você já teve uma trajetória muito interessante aí como executivo, como professor, como palestrante. Conta um pouco para nós aí da sua experiência, da sua jornada profissional. Tenho certeza que tem muita gente aí curiosa como foi essa trajetória de sucesso em várias frentes, né? Não só como executivo, mas como professor, como palestrante aí. Rapaz, você quer que eu fale mesmo, porque você falou que é um podcast, cara. Você não falou que era uma série do Netflix, não. Qualquer coisa, o pessoal da edição faz 2 episódios, não tem problema. Vou entregar a idade. Assim, eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Eu até brinco, né? No passado, bem distante, vamos dizer assim. Eu já tenho 26 anos trabalhando com tecnologia. E sempre trabalhei com tecnologia, apesar, Sanzio e Estênio, que eu também já trabalhei, na época em Salvador, com eventos, né? Que também me deu uma bagagem muito legal na interação com pessoas, né? Então, eu tive, né? Trabalhei alguns anos também com essa parte, mas sempre voltado mas sempre em paralelo, eu nunca deixei a tecnologia, porque sempre me fascinou, né? Então, o que é que aconteceu nessa trajetória de 26 anos? Né? Eu comecei, como todo mundo começa, tendo aquele primeiro estágio, né? Comecei dando aula, e aí eu tive uma grande oportunidade para algumas pessoas da Bahia, eu acho que até do mercado, o pessoal mais antigo vai lembrar da antiga Processa do Banco Econômico, né? Que foi um polo de tecnologia na Bahia, onde eu comecei lá, foi uma oportunidade assim única, trabalhar 5 anos num banco, né? Foi uma experiência sensacional.
onde me deu muita bagagem até hoje, anos depois, 20 anos depois, muita coisa eu aprendi e devo ao time e às pessoas do banco. Depois eu tive uma trajetória onde eu fui trabalhar com telecomunicações, né, com um consórcio, onde a gente ficou responsável por algumas eleições em alguns estados. Foi também uma experiência muito, muito legal. E aí eu migrei para a parte, né, voltei para a parte financeira, onde eu fui trabalhar numa administradora de cartões por também mais 5 anos, onde a gente teve a oportunidade de ficar responsável por todo um data center, né? Vou entregar a idade também, trabalhei com S400 e DB2, então estou entregando a idade mais uma vez. E em 2007, 2008, eu comecei a imersão na indústria, né? Comecei a trabalhar na área industrial. E aí foi o meu primeiro contato mesmo com governança e com gestão. Trabalhei numa empresa que vocês conhecem, né? Você esteve até lá essa semana, na Natuzzi, né? Que é uma indústria italiana. Ela, na época, tinha 2 plantas no Brasil, né? no CIA Aeroporto, né? Que é um polo industrial na Bahia, e ela tinha uma segunda indústria no interior do estado chamado Pojuca, e lá a gente teve uma missão de trabalhar e direcionar a empresa para uma certificação Sarbanes-Oxley. É uma empresa grande no segmento de imóveis, né, de imóveis de luxo, trabalhava na época só com exportação, e as plantas do Brasil, ela exportava para o mercado norte-americano, e a gente precisava entregar as 2 unidades certificadas e nos adaptar ao cenário, né, de todo o padrão que a empresa possuía em caráter mundial, e sermos auditados e entregarmos as plantas certificadas, né? E foram 2 anos bem, bem intensos, né? Foi uma oportunidade muito, muito bacana de ter trabalhado lá na Natuzzi. E 2 anos depois eu tive a oportunidade de vir para M. Dias Branco, onde eu estou há 14 anos, né? Vou fazer 14 anos agora no dia 19 de setembro, onde eu comecei na Bahia, cuidando de uma regional. Depois eu tive um convite, né, para assumir e a gente centralizar toda a área de suporte. E em 2020, né, quando o Mauro Alarcon assumiu a direção, né, ele me deu a oportunidade, né, de estar como gerente, de continuar com a nossa área de serviços e suporte, né, criar uma área de governança. A gente teve que criar uma área de governança de tecnologia, e a área também de desktop digital, onde a gente busca inovações e transformação digital para os usuários finais, né? Então, a gente hoje tem essas 3 áreas. Em paralelo, né, em 2012, né, indo para essa questão acadêmica, eu recebi um convite, né, e foi engraçado esse convite, foram colegas da fábrica que faziam um curso na Universidade 7 de Setembro, né? Na época era a FACET, vocês vão lembrar. E aí eles tinham um professor de uma disciplina e acabou que eles tinham uma disciplina, eu não vou lembrar exatamente qual era a disciplina, mas era gestão de serviços ou era governança de TI. E aí eles me perguntaram, rapaz, você não tem interesse não de fazer uma experiência na área acadêmica? Eu falei, mas se tiver oportunidade, eu vou. E nessa brincadeira foram 5 disciplinas, né? E na Unicef já vou, né, de 2012, né, 2022 a gente já está com 10 anos lá na Unicef, onde hoje eu ministro algumas aulas no curso de ciência de dados e no curso de gestão, tecnologia, na Estácio, na parte de gestão de serviços, e na Unifor, né, um curso, né, de gerenciamento de serviços. Eu falo um pouco sobre gerenciamento de contratos, né, e fornecedores de tecnologia. E, em paralelo, também, eu acho que é muito importante, né, você também ter uma participação ativa em algumas entidades, até para você poder compartilhar conhecimento e fomentar gestão e governança no mercado e fazer, de maneira voluntária, uma contribuição, né, nesses temas, e fazer um mercado cada vez mais forte, tentar contribuir para que nós sejamos referência Brasil, né? Então, em 2012 eu comecei um trabalho com o Helpdesk Institute, o HDI Brasil, onde eu comecei a fazer roadshows aqui no Ceará. Depois eu participei dos eventos nacionais dele, palestrando, depois participei do board nacional. E depois de um tempo, né, hoje a gente está, inclusive, remoto, né, Sans Steng, mas antes a gente tinha um certo
bloqueio quando tinha reuniões de debate sobre temas, né, com as entidades. E aí eu e um grande amigo, o Vladimir, não sei se vocês conhecem o Vladimir da Eduven. O Vlad e eu, nós éramos únicos do Nordeste, então para a gente se deslocar para São Paulo tinha um custo, tinha horas, tinha nossa demanda na empresa, então a gente trabalhava isso remoto. E aí teve um momento que a gente sentou e conversou, e a gente teve a ideia, junto também com o Oscar, de iniciarmos um capítulo Norte-Nordeste, né, aqui no Ceará, onde a gente fez 2 eventos em 18 e 19, antes da pandemia, onde a gente participou e criou, né, esse evento aqui pro mercado, também abrindo para a academia e fazendo com que os temas sejam compartilhados com gestores e também com os futuros gestores, que isso eu acho muito importante. Hoje também eu fui convidado na época pelo Rafael para contribuir, né, com a Sucesso Ceará, participando de alguns eventos, até eventos com outros estados que também possuem sucesso, como a Minas Gerais, com a Inforoso. E há mais ou menos um ano eu comecei a fazer um trabalho também me filiei, né, ao GGTIC, onde semana passada a gente até participou de um evento onde eu pude palestrar, inclusive com o Rodrigo, né, que participou do podcast com vocês, né, da edição anterior, que é uma referência também de mercado, e a gente pôde fazer um trabalho e compartilhar também conhecimento. Para mim, Sanzio Stênio, o foco é compartilhar conhecimento, porque o mercado forte vai ser bom para todo mundo. Um pouquinho que você sabe, se você compartilhar e se você puder contribuir, é bacana. Então, se a gente fizer comunidade, se cada um fizer um pouquinho, trouxer podcasts, trouxer palestras, trouxermos eventos, a gente vai fazer um mercado cada vez mais forte e acessível, né? Eu acho que o importante também é dar o conteúdo e fazer com que o conteúdo se torne acessível. Então, para mim, é bacana quando eu tenho espaços como esses, como espaços como o GGTIP e nessas demais entidades. Agora, em setembro, por exemplo, a gente vai estar representando também o capítulo Norte-Nordeste no Congresso Internacional do HDI, que esse ano vai voltar ao presencial. Então, é uma jornadinha, tive muito aprendizado, muita gente que contribuiu, né, nesse aprendizado. E é isso, eu tentei resumir, né, para também não tomar muito tempo, acho que não, e a gente voltar ao tema, né, que é o foco principal. Não, acho que foi excelente. Só aproveitar aí o gancho, um abraço aí para o pessoal do GGT, que o Rodrigo participou com a gente aqui também num episódio fantástico aqui, falando sobre a parte dos desafios no varejo para os CIOs, e foi muito, muito interessante. O próprio Roberto Rabelo, lá do GGT, que participou aqui conosco, fez um dos nossos primeiros episódios, inclusive, um episódio também fantástico. Fica aí a nossa dica aí para escutar aí esses episódios aí com o pessoal do GGTIC, e também o pessoal do HDI, conheço o Vladimir sim, inclusive eu estou lembrando aqui que eu lhe conheci no HDI, Janilton, você no HDI, tá vendo? Olha o mundo pequeno. Eu lembro, para você ter uma ideia, Sanzio Stênio, eu no congresso de 2019, que a gente fez no auditório do Castelão, para você ter uma ideia, eu apresentei a minha primeira palestra, né, em 2012, e eu coloquei a foto. Esse trabalho voluntário com essas entidades, ele é uma construção, tijolinho a tijolinho, sabe? E eu mostrei a primeira foto da minha primeira palestra, tinham 10 pessoas, e eu fiz questão de contar com a minha presença, porque mesmo palestrando, se eu tirasse, eu ia ficar só com 9, então não era justo me tirar. E o Vladimir, o próprio Tiago do Marco, lá da HDI Brasil, estão nessa jornada. E essas pessoas que você citou aí, o Roberto, o próprio Vlad, o próprio Rodrigo, vale muito a pena você escutar. Essa semana, inclusive, fiz um evento com o Vlad, com minha equipe de desktop digital e gestão, né, lá no Hub do BS Innovation. Ele fez uma apresentação para o time para falar sobre inovação. E, assim, são pessoas que são referências não só profissionais, mas deixam mensagem também tanto para o nosso lado profissional quanto para o nosso lado pessoal, né? Os 3 são sensacionais. É isso aí, pessoal. E, Janilton, vamos
entrar um pouco mais aqui no tema, acho que o pessoal aí deve estar ansioso aí. Primeiramente, aí, parabéns aí pela trajetória, fenomenal, tanto como executivo como professor. Mas já iniciando aqui um pouco do tema, né? Hoje se fala muito sobre transformação digital nas empresas, né? Você escuta isso em todos os lugares, em eventos. Mas na sua visão aí, qual o papel da governança corporativa de TI nisso? Qual que seria aí o papel fundamental da governança de TI na transformação digital nas empresas? Tem pessoas que não gostam muito do termo novo normal, né? Mas a pandemia ela foi um divisor de águas, né? Então a gente precisou acelerar, né? Até uma das apresentações que eu faço, né? Que eu falo um pouco desse período de pandemia, a gente teve que fazer 5 anos em 15 dias. Não dava para ninguém fazer e pensar muito, porque eu lembro e coloco como exemplo, né, primeira semana, e até esse material foi influência até do Vladimir, que a gente apresentou num congresso, que a gente tinha 8.000 CNPJs fechados numa primeira palestra. E todas as vezes que eu refaço essa palestra, eu tenho que consultar para verificar o quanto aumentou. E a gente teve mais de 1 milhão de CNPJs, né, que dentro dessa pandemia, quem não chegou ao seu cliente não pôde ter o seu produto acessível e, consequentemente, impactou diretamente em faturamento. Então, as empresas aceleraram muito nesse processo. Elas precisavam se tornar acessíveis, elas precisavam se tornar digitais, elas precisavam estar presentes em qualquer local, e todo aquele ponto que era ou talvez estivesse na gaveta sendo pensado, ele teve que sair da gaveta e teve que ser transformado, não dava para esperar. A gente, quando fala no dia 17 de março de 2020, ele foi um divisor de águas. Mas não dá, Stênio e Sanzi, para fazer nada de maneira desorganizada, né? Eu até fiz uma anotação aqui, né, que o seu José, né, seu José Souza Luz, meu pai, ele sempre dizia, onde não há ordem, não há progresso. Então, a governança ela precisa organizar esse modelo, né, de transformação, ela precisa acompanhar, né, verificar e documentar para que não se torne, não se deixe nada solto, né, para que aquela transformação ela consiga trazer, de fato, resultados positivos, ela consiga trazer uma transformação digital acessível, humana, que as pessoas adotem aquela transformação digital, mas que a empresa ela tenha segurança que aquela adoção ela vai trazer bons resultados. Ela vai trazer aquilo que se propôs. Não vai ser nada que não vai ter uma regra, não vai ser nada que não vai estar bem documentado, não vai ser nada que vai estar sendo implementado por ser implementado para trazer um benefício, mas em paralelo trazer um risco. Então, a governança ela é fundamental nesses processos. Não adianta você simplesmente acelerar e não fazer uma boa gestão. Eu até conversando essa semana, né, com alguns amigos, eu dou o exemplo das startups, né? Elas trazem diversas soluções, elas resolvem a dor, elas crescem, né? Algumas viram unicórnios, mas em algum momento ela precisa trazer gestão, ela precisa trazer governança. Não adianta crescer de maneira desordenada e simplesmente, eu vou fazer um modelo disruptivo e eu não vou organizar. Chega um momento que você precisa organizar, chega um momento que você precisa trazer modelos, você precisa saber o que você tem, olhar para o seu estratégico, saber se está alinhado, sim, com o seu estratégico, para fazer algo que realmente transforme positivamente. É aquela visão tecno-humana e aquela visão muito focada em negócio, você trazer resultados para o negócio com confiança, sem risco, né? A gente, por exemplo, a gente tem uma operação falando um pouco dessa transição, né? A gente tem uma operação e a gente tem um produto que ele é fundamental para a sociedade. Então, a gente teve que colocar a nossa operação o tempo todo funcional. Então, a gente precisou acelerar, sim, mas a gente precisou, sim, olhar quais eram as nossas políticas, quais eram as regras, para a gente poder entregar com a qualidade que a gente entregou, né? Seja desde a preocupação na adoção, que a gente se preocupou, em comunicar bem as novas tecnologias para os nossos usuários, né? Aqui,
O exemplo, hoje o Teams está disseminado, o Zoom, né, cresceu absurdamente ao ponto de se tornar uma plataforma tem um estudo que diz que o Zoom, ele financeiramente ele se tornou, se você, né, com a crise da aviação, né, se você somasse todas as empresas aéreas norte-americanas, não passaram a ter um capital menor do que o Zoom. Então, os softwares de comunicação, de colaboração, eles precisaram ser bem disseminados, mas você tinha que ir lá e explicar para as pessoas como é que elas utilizavam, criar regras, né, fatores de segurança, explicar quais eram essas regras, documentar bem essas regras para que a gente obtivesse sucesso e não colocasse nada em risco, que é o fundamental. É você transformar tecnologicamente, mas não esquecer os princípios, não esquecer a organização, não esquecer que aquilo ali tem que ser bem entregue, tem que chegar para as pessoas com um objetivo estratégico, mas sem risco. Né? Transformar de uma maneira transparente. Né? E a gente viu que quem acelerou demais e não se preocupou em fazer uma boa gestão, a gente viu que o mercado gerou muito ônus, né? Janilton, excelente colocação, vai bem de encontro aqui com o que eu acho. Assim, nós temos um mercado hoje de modelos de negócio cada vez mais acelerados. Nunca o mercado foi tão imediatista, né? Toda semana você vê um produto novo, você vê uma startup nova, você vê uma marca nova que você fala, meu Deus, eu nunca ouvi falar nessa marca, ela já está grande. Como assim ela ficou grande de uma semana para outra, né? E você acaba tendo um modelo muito imediato em tudo que se faz, né? E uma coisa que eu sempre pensei, será que essas empresas estão realmente pensando em governança? E aí vem os casos da startup, né? Que pelo próprio modelo que opera uma startup, ela já é acelerada de qualquer forma, né? Já é acelerada por natureza. Então, a parte de governança, de fato, tem que ser uma preocupação logo desde o início até, do que lá na frente, para você implantar com já os processos formatados, se torna um pouco mais difícil, fora os riscos, né, que são aí incalculáveis que a startup ou a empresa passa a assumir quando não se preocupa com governança, quando não se preocupa com processos, com práticas, com metodologias para se organizar nesse sentido, né? Sai fazendo lá os seus processos, os seus desenvolvimentos de aplicações, colocando no mercado, colocando para o usuário e acabando não se preocupando aí com isso, né? E, no entanto, por conta aí dessas acelerações que existem, esse imediatismo que existe, o processo de governança corporativa de TI, ele precisa incorporar já por natureza algumas práticas trazidas do processo tecnológico, né? O que eu estou falando do processo e do progresso? Por que eu estou falando de processo do progresso? Porque a tecnologia nunca foi tão rápida, né? Agora tem coisas do 5G, tem desenvolvimento de software que, em vez de você lançar uma versão a cada mês, a cada go live, você lança uma versão às vezes 3 vezes por dia, né? Acelerou, né? Acelerou. A gente teve que entregar muito rápido, né? Até pegando esse gancho de você ter seus processos bem desenhados, ter suas políticas bem desenhadas, fazer de fato uma governança, no momento que você está, esse exemplo que você colocou das startups, até para você visualizar, por exemplo, o valuation dessa empresa, né? Falando de mundo de startup, no momento que você, por exemplo, faz uma boa gestão, acompanha e faz um paralelo à tecnologia e uma boa governança, um bom processo, você vai ter a visão do quanto seu negócio pode escalar, a visão do quanto do seu negócio ela vai ser importante, ela vai ter sim valor de mercado, o quanto ela pode resolver ou não. E assim, no momento que você cresce, e é engraçado, né? Quando você vai em alguns hubs, conversa sobre esse tema, às vezes assusta, né? Porque o cara está com crescimento exponencial e ele não percebeu que isso é importante ainda. Como é o teu processo? Cara, não sei, eu vou e faço. E aí uma hora isso vai se tornar uma gigante, pode se tornar um unicórnio. E aí como você organizar os seus processos e trazer uma governança e você não criar, e eu acho que governança também permeia na questão da cultura, depois que o negócio emplacou,
vai ter que vir alguém para fazer isso, seja desde um mentor ou um investidor para poder fazer isso, né, no caso dessas empresas. E bem mais difícil, né, Janito? É isso que eu quis dizer, bem mais difícil de implementar quando ele já tem o processo, virou um monstro, né? Não é mais aquela empresa pequenininha, já virou um monstro, já tem processo, já tem público, já tem consumidor, então tudo é mais difícil. E não está na cultura, né? Aí começa a ser visto como não é um investimento, né, de tempo e de recurso, né? Acaba sendo aquela coisa assim, pô, a gente vai ter que fazer isso mesmo? Não, deixa isso para depois. E não dá para deixar para depois. Exato. E assim, né, no contraponto, como as empresas precisam se preocupar com governança, mas no contraponto também o processo de governança de TI, as metodologias, os profissionais precisam incorporar aí práticas e processos alinhados com esse processo tecnológico. Não dá mais para ser também aquele negócio burocrático, né? Eu lembro quando se falava de governança, quando eu falava governança em outras oportunidades, em outras empresas, o pessoal já falava, eita, vai encher de burocracia, vai encher de documento, vai encher de framework, vai encher de não sei o quê. E não pode mais também ser bem assim, né? Aquele elefante, né, que é lento, né? Você tem um coiote andando do seu lado, né? Uma startup é um coiote, ela vai correr muito, né? Tudo é rápido, tudo é dinâmico, então os modelos e as práticas de governança também precisam estar alinhados, isso no contraponto, né, Janito? E a base, Sânzio, são pessoas, né? Tanto da transformação digital, não adianta você transformar digitalmente se as pessoas não adotarem a sua tecnologia. Da mesma maneira, quando você cria políticas, né, quando você faz uma gestão de serviço, quando você faz uma gestão, né, de todo o seu ambiente tecnológico, no momento que você desenha todos os seus processos, as pessoas ou elas vão executar o seu processo ou elas vão ser consumidoras do seu processo. Se você não faz um processo claro, se você não traz um processo eficiente, e se você não traz o processo, aí é um ponto que eu trago muito forte, né, inclusive com o meu time, se você não traz uma experiência para o seu cliente, não adianta você ter a melhor governança e você não ter você ter a melhor tecnologia se o seu cliente não teve uma boa experiência. Então, você tem que desenhar o seu processo voltado para pessoas, né, porque elas vão ser consumidoras do seu serviço ou do seu produto. Então, isso é fundamental para que você tenha esse sucesso, seja ele na tecnologia, no tech, seja ele no seu processo de gestão e governança. Você vai desenhar um processo, você não vai desenhar um processo para você. Por mais que você pegue um framework, que você seja aquele cara fascinado, né, mas você tem que entender que não é uma política, não é uma documentação, não é um processo que você desenhou para o Sânzio, ou para o Stênio, ou para o Janilton. Para a gente é fácil. A gente vive isso o tempo todo. A gente se especializou nisso como gestor de tecnologia. A gente fez imersões sobre isso. Mas você tem que entregar um usuário final, você tem que entregar também para o seu técnico, para que ele acredite. Então, não adianta, aí entra um outro ponto que eu anotei aqui, o feito pelo perfeito. Você tem que fazer algo bem feito, né, que o seu técnico entenda, mas não adianta você querer, eu vou pegar aqui, vou pegar o white, eu vou colocar de uma ponta a outra, eu vou pegar o COBIT e vou implementar toda a governança. O que é que a tua equipe precisa agora? Qual a tua maturidade nesse momento? O que é que a sua governança... não, eu preciso focar nos meus processos XYZ, eu preciso focar agora na parte orçamentária. E aí você vai fazendo a construção. E aí você vai fazendo a adoção, você vai mostrando para as áreas que vão consumir o teu produto. Você vai... uma falha gigante que eu vejo, né, que acontece. As pessoas desenham um mega processo e aí você pergunta para uma pessoa da equipe e a pessoa não sabe nem que aquele processo existe. A governança ela é corporativa. A governança tem que estar alinhada com o planejamento estratégico. E você tem que fazer com que, desde o seu técnico até o seu cliente, né, independente da área, independente da função, ele conheça o esqueleto daquilo que você desenvolveu e que ele entenda por que aquilo existe. Por que eu te entrego isso aqui em tal prazo? Porque tem esse motivo. Eu vou lá, eu comunico e eu gero a experiência. Perfeito, Janilton, perfeito. E assim, achei interessante aí duas coisas que você falou. Primeiro, falando aí um pouco de framework, de IT e COBIT, né? A maioria dos projetos que eu vejo falhando quando você vai utilizar um framework é porque quando se vai implementar, você quer implementar o framework inteiro e às vezes sem necessidade.
né? Você pega o COBIT lá, tem um monte de objetivos lá, e às vezes esses objetivos não foram feitos baseado em necessidades dos stakeholders, em necessidade da organização. Perfeito. E às vezes a implementação é feita goela abaixo, e às vezes você pergunta, mas para que serve esse processo? Ah, não sei, é porque está no COBIT. Não, gente, não é porque está no COBIT que tem que implementar ele full. Você tem que pegar as necessidades do negócio, transformar e via cascata lá de objetivos. O próprio framework diz isso, até virar um objetivo de governança, né? Se não for, não tem sentido, né? Se você não tem maturidade para fazer todo o processo, faz um crescimento, né? Você desenha o seu roadmap e faz. Ontem, em uma conversa com um colega, né, eu falei isso, cara, qual o teu nível de maturidade na empresa? Ele, cara, hoje a gente está com um nível de, cara, implementa, faz uma boa política de incidentes, faz uma boa política de solicitações, coloca esses dois processos para rodar, coloca a ferramenta de acordo com o que você precisa, treina as pessoas, comunica as pessoas, mostra para os seus clientes o que você tem e starta. Não adianta você querer pular etapas, porque o seu time não está pronto. E aí você quer ir fazer uma visão do perfeito, é o que eu falei, é o feito, né? É melhor o feito do que o perfeito. É melhor ele ter dois processos bem desenhados, que a equipe dele tem maturidade de implementar, do que ele fazer uma coisa que o braço dele não vai alcançar. E aí, não é que não vai alcançar agora, mas no momento que você amadurece, que você transforma o seu modelo de gestão, as coisas acontecem, o teu time, ele amadurece junto, os seus clientes amadurecem juntos e você consegue entregar uma coisa que é incontestável em qualquer área da vida, que são resultados. No momento que você entregou um resultado, o cara não vai questionar. Cara, eu como área de negócio, eu vi que a gente investiu como empresa nesse modelo de gestão, vocês desenvolveram esses dois processos, foram bem desenhados e o que você falou, você cumpriu. Pronto. Vamos agora para o terceiro, para o quarto. Quando você parar e pensar, você já vai estar no 10º, no 20º. Um exemplo que eu dou muito forte, a gente quando implementou gestão de conhecimento e a gente implementou um modelo de atendimento, você começa da primeira base. Você chegar a hoje que a gente tem com 3.000 bases, mas você teve que fazer a primeira. Até o seu modelo de gestão ganhar força, você desenhar um processo dentro do seu processo, né, de atendimento, por exemplo, e aí o teu técnico documentar, ele verificar dentro da política de tecnologia que ele precisa documentar para ele ter tempo, para ele poder focar em projetos, para ele fazer uma valorização no atendimento do primeiro nível, por exemplo, que é aquilo que não agregava valor a ele no momento que ele colocou um processo como esse para rodar, o que vinha para ele 100 vezes passa a não vir mais, e ele começa a ter tempo, ele começa a ter qualidade nas entregas, e ele vê o processo rodando e o cliente final vê o resultado. Então, são etapas, né? São etapas bem feitas. Não adianta querer dizer que vai fazer o todo e não conseguir. Não se torna consistente o trabalho. É isso aí, Genilton. E para complementar aqui o último ponto que você falou que eu achei bem interessante, é quando você falou sobre esse caso do Zoom aí, né? Que somando as companhias aéreas não davam valor de mercado do Zoom. Isso é muito interessante porque mostra que o nosso perfil de consumo do mundo inteiro mudou, né? As pessoas passaram a consumir tecnologia mais do que nunca. E aí, sem querer entregar aqui a idade, mas eu lembro no dia que o valor de mercado da Apple passou McDonald's, passou Coca-Cola, passou empresas grandes e centenárias de petróleo, árabes, americanas, canadenses, e a manchete que eu vi, eu não lembro exatamente o portal, foi que tecnologia passa a valer mais do que água com açúcar. E aí eu achei muito interessante, porque foi o que o Steve Jobs falou quando foi entrevistar o executivo, foi o executivo lá, e ele perguntou isso, né? Você quer mudar o mundo ou você quer continuar vendendo água com açúcar, né? Então, é muito interessante o que você falou, porque eu fiz referência aí a essa questão que, de fato, o consumo mudou, de fato, tecnologia agora é o bem mais consumido que qualquer outra coisa, né? Quando você falou de entregar o tempo aí, eu fiquei preocupado. Ainda bem que só foca daqui para cima. Eu comecei a balançar a perna aqui. Eu digo, ele vai falar de Netscape, ele vai se entregar mesmo.
Não é à toa que o e-mail é janilton@hotmail, hein? Tem tempo. É verdade, viu, Janilton? Você é um herói usar Hotmail ainda. Então, vocês falaram sobre pontos chaves tão importantes, né? Observei que tanto o Janilton quanto você, Sandro, tocaram em pontos chaves nos últimos minutos, né? E o Janilton falando da experiência dele, né? Contando um pouco da história dele, de sucesso. Parabéns mais uma vez, Janilton. E observei, né, que o quanto é relevante você levar o conhecimento para o alcance de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão inseridas nesse contexto que a gente está aqui debatendo, né? É tão importante isso para que as pessoas consigam realmente entender aonde que elas estão do ponto de vista de conhecimento particular, mas de também se conhecer o negócio onde elas estão inseridas, né? Falando de pessoas de negócio ou gestores ou pessoas que vão fazer a governança dentro da empresa, vão cuidar da governança dentro da empresa, né? E o Sanzio tocou num ponto que também, né, complementar o que você tinha falado sobre o processo de aceleração das coisas, né? Eu considero, viu, Sanzio e Janilton, que a aceleração já existia, sabe? O imediatismo já era notado muito antes da pandemia, né? O Janilton colocou muito bem, né, que houve um divisor de águas aí por conta da Covid-19, da pandemia, e realmente houve, né? Mas eu já notava particularmente uma aceleração e um imediatismo com relação a muitas coisas ligadas à tecnologia e movimentos relacionados à gestão, né? Eu considero que a pandemia ela causou uma superaceleração, ou seja, nos colocou numa situação que muitas pessoas, como vocês também comentaram, né, na contribuição de vocês aqui, que muitas pessoas passaram a repensar e se reinventar disruptivamente, como você bem colocou, né, Janito? Então, essa superaceleração do início da pandemia até os dias de hoje, não desapareceu, continua, né? Ela também causou uma confusão digital nas pessoas, né? Como que eu vou me posicionar diante de tamanha superaceleração e mudanças no que diz respeito à tecnologia e à aceitação do digital? Como que eu vou me posicionar se eu sequer tenho dentro da minha empresa ou do negócio bem estabelecido uma governança para o que já era acelerado? Então, como que eu vou conseguir acompanhar esse coiote, né, Sanzi, ou esse movimento tão disruptivo e ágil que está acontecendo, se eu não tenho ainda culturalmente o conhecimento, o aprendizado que eu precisaria ter para poder fazer isso acontecer, né? E uma coisa que eu observei, isso ficou muito claro para mim, já acontecia, mas na pandemia muitas coisas se tornaram, vieram muito à tona, né? Vieram muito à superfície. Eu notei muitas pessoas em busca de resultado, à procura de softwares para resolver tudo, para resolver o problema delas, né? Com a esperança de que um software ou de que uma aplicação de prateleira ou uma aplicação ou um software ali moldado ao negócio, né? Fosse trazer a solução para tudo, fosse o resultado para tudo, proporcionasse um resultado, os bons resultados para tudo, né? E na realidade não é só isso, né? Ter só o software, ter só a ferramenta não é suficiente. A cultura, como você bem colocou também, Janilton, ela precisa mudar, ela precisa se reinventar, ela precisa acompanhar as mudanças. E mais uma vez, né, principalmente nos últimos 2 anos, em que nós vivemos aí um divisor de águas em muitas coisas nas nossas vidas. Não só a nível de tecnologia, como também outras coisas, né? Então, ter um time preparado, ter processos bem definidos e bem documentados é sim fundamental
e ter pessoas bem orientadas, com uma cultura reinventada para o novo momento, é sim muito importante, né, para que a gente consiga vencer todos esses desafios, né? Isso falando de inserir uma transformação ou participar de uma transformação digital dentro de uma empresa, né? Então, veja quantos pontos que vocês tocaram, né, que se encontram e que, de certa forma, fazem uma certa condução, uma boa condução, se forem bem trabalhados, bem orientados, para uma melhor transformação dentro de uma empresa, né? Então, tudo isso eu observei e considero que é relevante para que isso aconteça também. Eu vou pegar 2 ganchinhos bem rápidos da sua fala, tá? Só para complementar, tá? Teve um ponto que você falou das mudanças, né, que acabaram acontecendo, que o mercado se movimentou. E eu gosto muito, acho que vocês conhecem, muita gente no mercado vai conhecer o professor Gil Giardelli, né? E ele coloca um ponto do tecno-humano, né? Tecnologia, a transformação chegando a todos, né? A gente tem que fazer com que isso se torne acessível. E eu sempre coloco o exemplo quando falo em pandemia, falo em mudança de estratégia, eu sempre dou o exemplo do dia a dia, né? Eu falei do seu José, agora eu vou falar da dona Josa. A Josa é minha mãe, 84 anos, ela nunca tinha, para ela celular era atender e desligar ligação. E veio a pandemia, e aplicativo de banco no smartphone para ela, ou ela teria que fazer a adoção ou ela não pagaria conta. Imagina uma pessoa de 84 anos não pagar conta. Pense o quanto isso incomodava ela. Aí, qual era a rotina dela nesse dia a dia no normal? Ela pegava o táxi dela, ia para um shopping em Salvador, fazia o lanche, ia na boca do caixa, pagava os boletos dela, tirava um dinheirinho que ela ia precisar para comprar do dia a dia, o remédio, ir para a farmácia. Nos últimos anos, ela tinha tido até uma evolução. Ela começou a usar um cartão de débito. Já era uma evolução absurda. E aí, essa transformação e essa aceleração de negócio, porque não adianta você ter todo esse modelo, buscar uma melhor solução estratégica, desenhar os seus processos, se a dona Josa não conseguisse pagar as contas dela nesse banco. Então, toda a governança desse banco precisava focar no cliente. Precisava ter pessoas com que trouxessem essa adoção ao usuário. Por isso que eu falo muito e reforço, pego um pouco da tua fala e trago essa fala do professor Gil Giardelli, que é o tecno-humano. Um outro ponto que foi o que você colocou, né? As pessoas começaram a achar que qualquer solução traria solução, né? Um software de prateleira resolveria todos os problemas. E aí tem um outro paradigma, né, além do que eu falo do feito versus o perfeito, para mim é a urgência versus a negligência. Não adianta você querer implantar uma solução e não olhar custo, não olhar se de fato ela está adequada à sua governança corporativa e sua governança de tecnologia. TI, a gente tem que mudar a nossa concepção de gestor técnico. Hoje nós somos gestores estratégicos do negócio. Hoje os nossos processos são cada vez mais automatizados e se você não tem isso organizado e você quer entregar tudo com urgência e negligencia custo, negligencia segurança da informação, negligencia bons processos, negligencia a sua cultura, você não vai encontrar, você vai ter a melhor tecnologia, mas não vai trazer resultado, porque não vai estar alinhado. Ou você não vai ter pessoas para consumir aquilo bem, preparadas para consumir aquele produto, ou você vai entregar aquilo muito rápido e seu time não vai estar preparado para sustentar aquilo ali. Então, é preciso entregar urgente, sim, mas se preocupar com todos esses aspectos, para, de fato, não negligenciar nenhum deles. E aí você vai estar alinhado como gestor estratégico, a sua governança vai estar alinhada com a governança corporativa e, de fato, aquela solução ela vai entregar aquilo que ela se propõe ao negócio. E o teu cliente final, seja ele interno ou externo, ele vai ter uma boa experiência. Isso aí, Genito. E assim, né, pelo que a gente vê, nunca foi tão fácil se adquirir novas tecnologias. Então, nós vemos empresas adquirindo tecnologias que nem ela mesma tem domínio, né? Então, às vezes,
chega uma diretiva para adquirir determinada tecnologia no mercado, aquela coisa que a gente já havia falado agora há pouco, bem acelerada, bem imediatista, e às vezes o que eu vejo aí no mercado, em algumas empresas, é que a área de governança, ou até mesmo a área de cibersegurança, é a última a saber. Ela não participa da decisão, ela só fica tendo conhecimento do que aconteceu e vai ter que adequar, né, os seus processos, vai ter que sair correndo aí para tentar adequar aí os processos à nova tecnologia aí, que foi adquirida. E dentro disso, a governança passa a ter muitos desafios, né, muitos desafios para ter que se adequar tão rapidamente a esses modelos de negócio, essas tecnologias que são adquiridas pelas empresas, e muitas delas até de uma forma talvez não adequada, né? Talvez de uma forma muito acelerada. A governança acaba tendo muitos desafios de adequação dos profissionais, dos processos, a essa aceleração, né, Janilton? E talvez acabando nem fazendo aí o processo, né? O processo adequado, o processo de mapeamento de tudo, até de ter que, às vezes, readequar processos para as novas realidades, né, para novas tecnologias que foram adquiridas, novas frentes que as empresas aí tomaram com tecnologias que surgem no mercado aí todos os dias. Os desafios acabam sendo enormes aí para os profissionais aí que cuidam da parte de governança de TI, né? Não, com certeza. Trazendo um pouco, falando um pouco de cyber, né, falando um pouco sobre essa preocupação, né, dentro dos processos, dentro da governança, né, corporativa, dentro dessa aceleração, né, a gente, nesses últimos 2 anos, por exemplo, a nossa diretoria, ela tem uma visão sensacional com relação à implantação de solução, né, focada, né, na experiência do cliente, alinhada, muito bem alinhada com as áreas de negócio. Até na apresentação, né, que a gente fez, né, no congresso do HDI, junto com o nosso CIO, a gente mostrou todas as implementações, né, desde de tecnológicas até as mudanças de processo, implementação de escritório de valor, implementação de novas tecnologias, né, a gente foi para a indústria, implantou o MES, né, implantou o WMS para a logística, trouxemos novas tecnologias, mas muito bem alinhada com a área de negócio, e obviamente não deixando de lado a estrutura, né? Quando você fala de cyber, por exemplo, todo o roadmap que foi desenhado pela nossa diretoria de tecnologia da informação, pelo Mauro, ele se preocupou, o aspecto, por exemplo, segurança. Foi criada uma área de cibersegurança. Ele trouxe um profissional, né, o nosso head hoje, o Márcio, focado junto com um time, focado em cibersegurança. Hoje a gente tem uma área só trabalhando, né, focada no cyber. Então, a gente acelerou, a gente implementou muito bem, a gente trouxe resultados para o negócio. Não é à toa, né, que a gente ficou, né, entre as 100 empresas mais inovadoras no ano de 2022. A gente ficou na 20ª posição pela IT Media. Então, é um resultado de um trabalho que se consolidou não só no aspecto tecnológico, mas todos os detalhes foram pensados. A governança ela foi pensada, o financeiro ele foi pensado, a cibersegurança foi pensada, a cultura foi pensada, a adoção por parte das áreas de negócio ela foi pensada, os processos foram bem pensados e a experiência do cliente foi bem pensada. Então, não foi simplesmente implementar uma tecnologia, né? A gente, até na apresentação também do que a gente fez na semana passada no evento do GGT, eu até apresentei novamente essa palestra. E é muito bacana, né, quando você mostra esses resultados implementados, dando retorno para as áreas, dando retorno para a organização, onde cada detalhe ele foi muito bem pensado, né? Então, só assim você consegue fazer a coisa acontecer. Não adianta, eu vou implementar isso aqui, eu vou deixar não vou pensar na cibersegurança. Não, vamos implementar uma área de cibersegurança, vamos mostrar a importância que tem essa área. Não, a gente precisa ter uma área de governança, vamos implantar uma área de governança focada nesse trabalho. E aí você consegue, de fato, trazer um resultado efetivo. Os resultados vêm
e o mercado percebe, os clientes percebem, e a gente traz inovação com consistência, né? Isso é muito bacana. O nosso cliente interno percebe, o nosso cliente externo percebe, porque ele é melhor atendido, a tecnologia suporta melhor o negócio, os processos se tornam mais ágeis, e ele vai sentir uma transformação digital diretamente focada no negócio, e todos esses detalhes não passaram e não passam desapercebidos. Então, o resultado chega. Perfeito, Janito. E essa frase que você falou de inovação com consistência, eu acho que resume muito o episódio de hoje aqui, porque o cenário não é inovar, tem que inovar. Agora tem que inovar de uma forma correta, né? Tem que inovar aí, levando em consideração aí governança, levando em consideração cibersegurança. Então, eu acho que, baseado em tudo que a gente falou aqui, eu acho que essa frase que você acabou de usar, eu acho que ela resume tudo, né? Inovação com consistência, para que as empresas consigam... Pode falar. É uma base que o nosso CIO ele coloca muito forte para a gente. A gente precisa trabalhar muito com o encantamento do usuário e trazer consistência para as nossas soluções. Então, nesses 2 anos, o roadmap que ele desenhou na nossa jornada, ele foi baseado nesses pilares. E quando você fala de cyber, você fala de processo, nada disso você pode passar desapercebido para você ter sucesso. Então, o resultado chega, mas ele vem através de um roadmap que pensa em cada detalhezinho desse. Perfeito. E também a gente falou um pouco de cibersegurança, a gente havia falado em um dos trechos aqui do episódio, que falamos do Zoom, falamos dessa questão de valor de mercado, e hoje o próprio mercado de cibersegurança movimenta mais valores financeiros do que o mercado de narcotráfico, né? Então, é mais um ponto aí que a gente falou aqui de cibersegurança, trazendo em consideração novamente que o consumo mudou, né? Então, o crime organizado voltado para essa parte de segurança, ele movimenta mais dinheiro do que o narcotráfico, e isso nada mais é do que um retrato do que existe hoje no mercado. Por isso as empresas vêm investindo cada vez mais em segurança, em cada vez mais governança, que são coisas distintas, basicamente com o mesmo objetivo, que seriam proteger, criar processos ali seguros, né? Atingir aí a inovação com consistência que a gente falou, mas é algo muito interessante e, na verdade, fundamental, né? Hoje em dia, não só pela questão de imagem, não só pela questão de atender bem o consumidor, do consumidor estar tranquilo que aquela empresa que ele confia os dados, aquela empresa que ele se relaciona, cuida bem dos dados dele. Aí eu acho que são 2 pilares importantes aqui, a governança. LGPD também, né, Sandro? Que Isso. também é um tema que não pode passar desapercebido por ninguém. Perfeito. E é justamente por isso, porque não é mais nem só uma questão de imagem, é uma questão agora de lei. É uma questão de lei que você precisa se adequar e cumprir. É o que eu sempre falo, que a LGPD não é para empresa grande. Eu ouvi muito isso. Mas a LGPD é coisa para empresa grande. Não, gente, o seu Francisco, lá da banca de revista, se ele anota dado pessoal, ele tem que responder a LGPD, né? Você acredita que toda disciplina que eu tenho uma aula, eu sempre coloco um slide e reforço esse tema, porque eu estou num curso de ciência de dados, eu dou uma reforçada. Por quê? Porque o cara ele vai trabalhar com dados, ele não pode negligenciar esse ponto, né? Ele não pode negligenciar esse tema. Por exemplo, eu falo de gestão do conhecimento e inteligência competitiva, e eu boto 2 slides sobre esse tema. Pô, vocês não vão ser cientistas de dados? Esse é o cenário que o mercado visualiza com relação aos seus dados, e isso aqui já é uma realidade. Então, por mais que vocês sejam cientistas, vocês vão estar munindo executivos, o estratégico da sua companhia, com informações. Não negligencie isso aqui é uma pauta importante. Então, por mais que não seja o tema, pra vocês terem uma ideia do quanto eu acho importante, eu coloco sempre e reforço para um time, né, mais técnico, mas eu sempre pincelo e digo, vocês têm que pensar nisso aqui também. Perfeito, pessoal. Muito interessante aí a forma como a gente está completando o episódio, um material muito rico, muito importante, aí, todos os pontos
que nós colocamos aqui em conjunto com o Janilton. E, infelizmente, nosso tempo está acabando, nós estamos chegando aí ao final de mais um episódio do CIOcast. Nesta edição, nós recebemos aqui o Janilton, conversando sobre o tema da importância da governança de TI na transformação digital. Janilton, muito obrigado aí por ter aceito o convite, muito obrigado aí pela sua colaboração. Esse episódio foi fantástico, trouxe um tema muito importante. Stênio, eu estou com o mesmo sentimento dos episódios anteriores, foi tão bom que eu quero fazer um episódio 2 aqui disso, porque com certeza. Isso me deixa muito feliz, porque isso é um retrato que a gente está acertando muito aqui nos convidados, está acertando muito nos temas, sempre está sendo aquele gostinho de, cara, eu tenho que chamar esse cara de novo, tenho que conversar mais sobre isso, porque o conteúdo aqui está muito interessante. Janilton, muito obrigado. Sanz e Stênio, eu queria mais uma vez agradecer, tá? Me colocar disponível, né, para as pessoas que tiverem a oportunidade, tiverem acesso a esse conteúdo, de me procurarem nas redes sociais, no LinkedIn, Janilton Luiz, né, quem quiser entrar em contato comigo, né, se conecta comigo, se quiser. Eu acho que em uma hora, né, a gente abordou vários temas, vários pontos, mas é um tema que não daria um podcast, daria uma minissérie, dava para a gente falar aqui por muitas e muitas horas. Então, eu estou à disposição de quem quiser. Algumas empresas já tiveram a oportunidade de nos visitar, de ir lá fazer um benchmark, né? E a gente tem essa preocupação de receber bem. Como eu falei, a gente quer um mercado forte, a gente quer compartilhar conhecimento, a gente quer aprender também, ou a gente está com os ouvidos também sempre abertos para aprender, né? Essa troca de conhecimento, ela é fundamental. Eu acho que esse podcast ele vai crescer tanto, daqui a pouco esse CIOcast vai virar um evento, né? Se a gente vai né? Dá para fazer um evento. Verdade. Né? Estamos trabalhando por isso aí, Janilton. Com algumas palestras. Eu queria fazer um convite também aqui para as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. Que foi que eu fiz? Esse histórico de cursos e treinamentos, né? Eu fiz uma síntese, né, dos materiais que eu tenho e estou fazendo em parceria com a Digital College um Master de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, que a gente vai falar desde do gerenciamento de serviços, da experiência do usuário, até a gestão de fornecedores, falar um pouco de orçamento. Então, quem tiver interesse, dá um pulinho lá tanto no Instagram quanto no site da Digital College para fazer as inscrições. São vagas limitadas, né, porque até pelo espaço, e também a gente quer fazer um produto com uma qualidade bacana, né? Então, também uma forma de contribuir com esse conteúdo também para o mercado. A gente preparou esse curso em parceria com eles, bem acessível, para que a gente possa disseminar essa cultura e criar comunidades que falem de governança, que falem da gestão de tecnologia, que veja a TI como estratégico. E é isso, eu estou à disposição, né? Para mim é muito bacana estar aqui com vocês, é o nosso segundo bate-papo, né? Se tiver a série 2, né, tiver um segundo episódio, estou à disposição. É aquela coisa, precisou, eu estou à disposição das pessoas, do mercado, e eu acredito muito, tecnologia são pessoas, e a gente precisa estar acessível, a gente precisa trocar essa experiência, esse conhecimento o tempo todo. Então, é uma iniciativa, um podcast como esse é uma iniciativa muito bacana. E a gente fomenta a cultura e a gente melhora o nosso mercado assim. Então, obrigado pelo convite, parabéns aí pela dedicação de vocês, pela preocupação, né, o detalhe durante a semana, de estar entrando em contato. Então, brigadão. Isso aí, Janilton, obrigado. Compactou bastante com o nosso pensamento aí, uma área de TI, uma área de tecnologia aí bastante unida, não só no nosso estado, mas aí em todo o Brasil, né? Queria também agradecer aí a presença do Stênio. Stênio, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Sanz. Janilton, nós ficamos muito honrados e muito agradecidos pela sua presença e participação aqui no CIOcast. Nos trouxe conteúdo
a sua experiência tão rica e nos enriqueceu e abrilhantou mais ainda aqui o nosso CIOcast, tá? Muito obrigado de verdade. E vamos para os próximos, né? Tem bastante conteúdo aí para a gente conversar. Contamos demais aí com a sua participação em outras ocasiões. Obrigado, César. Obrigado, Estênio. Mais uma vez, precisou, é só chamar. É isso aí. E também queria agradecer você, nosso caro ouvinte que nos escutou até aqui. Foi muito conteúdo aí bacana aí, uma conversa aí excelente aí com o Janilton, né? Segue os nossos canais nas plataformas, compartilha conteúdo com os amigos, segue o Janilton aí na rede social. Um abraço a todos, até a próxima edição. Podcast CIOcast é uma realização da Wiser Tecnologia, nosso querido patrocinador, com a produção desse episódio de Sanzi Almeida e Estênio Oliveira. Obrigado, pessoal. Até a próxima.